Eu cumprimento a todos os meus amigos e irmãos em Cristo Jesus com a paz do meu Senhor. Queridos, sejam bem-vindos ao estudo da lição número 7, Jesus e os necessitados. Vamos orar ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos mais uma vez, em busca da Tua graça, em busca do poder do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos ao abrirmos a Tua palavra. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Jesus e os necessitados. O verso áureo está em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Que declaração de missão linda, precisa, objetiva. Esta declaração de missão de Jesus serve também para mim e para você. Nós também temos uma declaração de missão. O mesmo que Jesus fez: evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar a breve volta de Jesus. Esta é uma missão dada por Deus para mim e para você. Queridos, Satanás pintou uma caricatura de Deus no passado e ainda está mostrando esta caricatura de Deus cheia de distorções, cheia de mentiras e de enganos, mas só Jesus mostra o verdadeiro quadro, o verdadeiro rosto de Deus. Jesus é o único rosto divino que nós conhecemos. Jesus disse que aquele que vê a mim, vê o Pai. Por quê? Ele não é o Pai, ele é o Filho. Mas por que ele disse aquele que vê a mim, vê o Pai? Porque ele veio para revelar o Pai. Você pode conhecer o amor, a misericórdia, a bondade do Pai ao contemplar Jesus Cristo estendendo a mão para o pobre, para o faminto, para as crianças, para os carentes, para os indefesos. Eu quero ler para você o que está no livro Ciência do Bom Viver, na página 17 deste livro, Ciência do Bom Viver. Aqui nós lemos página 17 e 18. A obra do Salvador não era restrita a qualquer tempo ou lugar. A obra do Salvador ainda chega até você. Sua compaixão desconhecia limites. Em tão larga escala realizava Jesus a sua obra de curar, de ensinar, que não havia na Palestina edifício vasto bastante para comportar as multidões que se lhe aglomeravam em torno. Nas encostas da Galileia, nas estradas, à beira-mar, nas sinagogas e em todo lugar, a que os doentes lhe podiam ser levados, aí Jesus encontrava o seu hospital. Queridos, Jesus, ele vivia num constante hospital. Eu tenho um sermão que o título é este: a igreja é um hospital, não um clube de santos. Assista este sermão. Queridos, Jesus fazia do local onde ele estava, fosse à beira-mar, seja na encosta das montanhas, fosse dentro da casa de alguém, ele fazia dali um hospital. É isso mesmo. Em cada cidade, em cada vila, porque passava, Jesus punha as mãos sobre os doentes e os curava. À tardinha, Jesus dedicava tempo para curar aqueles que tinham trabalhado o dia todo. A vida de Jesus foi cheia de abnegação. Não possuía lar neste mundo, a não ser o lar que a bondade dos amigos lhe prepararam como um peregrino. Ele veio viver em nosso favor a vida do mais pobre. Jesus veio andar e trabalhar entre os necessitados e sofredores. Ele entrava e saía, não reconhecido nem honrado, diante do povo por quem tanto fizera. Jesus Cristo é o rosto divino. Era sempre paciente, sempre animoso, e os aflitos o saudavam como um mensageiro da vida e da paz. Durante o ministério de Jesus, ele dedicou tempo, muito tempo, para curar os enfermos, mais tempo para curar do que para pregar. Ele não veio destruir, ele veio para salvar. Salvar a mim, salvar a você. Aleluia.
Na parte de domingo, Cântico de Maria. Queridos, o Cântico de Maria revela a missão de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, nós vamos encontrar aqui, a partir do verso 46, o Cântico de Maria. Imagine só a cena. Maria tinha recebido uma mensagem do anjo Gabriel, dizendo que ela seria a mãe do Filho de Deus, o santo que de ti há de nascer. É o que diz aqui em Lucas capítulo 1 e o verso 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria sabia que o bebê que ia nascer dela era o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Maria ainda não tinha contado para ninguém esta novidade. E ela foi visitar a sua parente mais velha, Isabel, que também estava esperando um bebê. De Isabel nasceu João Batista. E de Maria nasceu Jesus Cristo. Eles eram primos, com diferença de 6 meses de idade. Vamos ler então Lucas capítulo 1 e os versos 46 em diante. Aqui nós lemos: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria cria em Deus como seu Salvador. Ela considerava-se como uma pecadora necessitada de um Salvador. E assim é, de verdade. Todos nós precisamos de um Salvador. Maria também. Deus é o nosso Salvador. Verso 48, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Queridos, no Cântico de Maria, nós vemos aqui a missão de Jesus Cristo. Maria fala de um reino invertido. Um reino normal é um reino que tem os poderosos e os ricos no topo e todos os pobres embaixo, sendo explorados e sendo subjugados. Mas no Cântico de Maria nós vemos um reino invertido, porque Deus coloca no topo não os ricos e poderosos, mas os pobres e os humildes. No entendimento de Maria, Deus não era somente poderoso e digno de louvor, mas também Deus era e é misericordioso, e aparentemente ele revelava uma consideração especial para com os humildes, oprimidos e pobres. E assim é até hoje, queridos. E assim deve ser também na igreja. Não deveremos desprezar os ricos, é lógico, mas nós deveremos não fazer discriminação e acepção de pessoas, tratar a todos de igual modo, não nos deixando influenciar pela aparência das pessoas, ou pela riqueza, ou pela pobreza das pessoas. A sua igreja, a minha igreja, deve ser sim uma expressão do reino invertido, não colocando os poderosos e ricos no topo e não subjugando os pobres e os oprimidos. A igreja foi criada por Deus, é algo que Deus inventou. É uma comunidade onde ricos e pobres se unem em adoração, em louvor, em irmandade, em ajuda mútua, onde ambos precisam desenvolver a amabilidade, a cortesia, a bondade de um para com o outro, e principalmente com aqueles que são menos favorecidos do que nós. Que Deus nos ajude a cumprir com esta missão revelada no Cântico de Maria. Na parte de segunda-feira, a declaração de missão de Jesus. Em seu primeiro sermão público, Jesus leu o texto que está em Isaías capítulo 61. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 61, nós vamos ver os versos 1 e o verso 2. Isaías 61 e os versos 1 e o verso 2. Aqui nós lemos: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Esta profecia foi feita 700 anos antes de Jesus nascer. E ela mostra como seria a vida de Jesus, a vida do Messias, o ministério dele, o comportamento dele. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Queridos, somente sendo ungidos pelo Espírito Santo, como Jesus foi ungido, nós podemos realizar a obra que Jesus realizou. O que mais você e eu precisamos é o batismo do Espírito Santo. É a unção diária do Espírito Santo. Nunca poderemos realizar a obra de Jesus se não estivermos ungidos pelo mesmo Espírito Santo. Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para os presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Jesus vivia para consolar os tristes. Que declaração de missão! Uma missão não somente de Jesus, mas também uma missão sua e minha. Essa declaração de missão foi repetida lá em Lucas. Agora abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, nós vamos ler do verso 16 ao verso 21. Aqui nós lemos: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. O costume de Jesus era estar na sinagoga, na igreja, cada sábado. Ele não saía trabalhar, vender, comprar. Não, queridos, no sábado ele estava na igreja, adorando a Deus. E aqui diz no verso 17: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus Cristo disse esta profecia, feita há 700 anos atrás. Ela se cumpriu hoje, em mim. E a plateia que estava ouvindo Jesus, eles entenderam que Jesus estava se declarando o Messias. Em vez deles se humilharem e aceitarem o Messias enviado por Deus, eles se enraiveceram. O verso 22 diz: E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Em outras palavras, não é este o carpinteiro? E o verso 23, e ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. A vida de Jesus teria sido ceifada, teria sido tirada ali, já no início do seu ministério. Eles queriam matá-lo, porque ele mostrou o pecado do seu próprio povo. Queridos, quando alguém aponta o nosso pecado, nós nos humilhamos e confessamos, ou nos revoltamos e nos vingamos? Qual é a sua atitude? A atitude do povo daquele tempo foi tentar matar Jesus Cristo. Eles o levaram até o alto monte para o lançarem lá de cima, para que ele morresse. Mas a Bíblia diz, verso 30, Ele, porém, Jesus, passando pelo meio deles, retirou-se. Jesus passou no meio da multidão enfurecida e foi embora. Queridos, os anjos cercaram Jesus Cristo. Os anjos o protegeram de forma que ele passou no meio da multidão enfurecida e foi embora. Não era o momento de Jesus morrer ainda. Jesus fez a declaração da sua missão aqui em Lucas capítulo 4, usando a profecia de Isaías capítulo 61. Agora eu convido você para ler comigo Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 e o verso 18 em diante. Aqui nós lemos:
E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto de Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Jesus deu provas para os discípulos de João Batista de que ele era o Messias, porque ele fez exatamente o que a profecia de Isaías 61 dizia que ele faria, curando os enfermos, libertando os cativos. Queridos, a missão de Jesus é a minha missão, é a tua missão. Jesus Cristo enviou seus discípulos também para realizarem a mesma obra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10 e o verso 8. Mateus capítulo 10 e o verso 8. Aqui nós lemos: Disse Jesus para os seus discípulos, quando eles foram enviados para a missão. Vejam, ao serem enviados para a missão, Jesus declarou: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio, como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Queridos, quando eu e você nos propomos a cumprir com a missão que Jesus nos deu, não sou eu e não é você que estamos falando, é o Espírito Santo que fala através da nossa boca. Assim como neste momento eu estou falando para você, não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que está falando, usando a minha boca para chegar até você. Queridos, Deus falou através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. A missão de Jesus era curar, e a nossa missão é curar. A missão de Jesus era ensinar, e nós devemos ensinar. Expulsar os demônios. Queridos, Deus nos deu o mesmo poder, e nós deveremos ter a fé. Fé suficiente para expulsar os demônios. Fé suficiente para impor as mãos sobre os enfermos e dizer, em nome de Jesus, seja curado. E que a glória seja de Jesus. A missão de Jesus era salvar e dar a vida em resgate de muitos. Esta é a nossa missão. Querido, você já ouviu falar em Sundar Singh? Sundar Singh viveu entre 1889 até o ano de 1929. Ele era um missionário cristão indiano que propagou a palavra de Deus entre o povo do Tibete na região das montanhas do Himalaia. Certa tarde, quando Sundar Singh e um outro companheiro de viagem estavam viajando a pé por um caminho montanhoso no Tibete, eles foram apanhados por uma forte tempestade de neve. Chegou o momento em que os dois pensavam que iriam morrer. Então, queridos, caminhando com dificuldade naquela neve e naquele frio, de repente, Sundar Singh olha pelo despenhadeiro e lá embaixo ele vê a figura e o vulto de um homem.
um homem soterrado pela neve. E ele então falou para o seu companheiro: vamos parar a nossa caminhada aqui, vamos descer até lá e vamos pegar aquela pessoa que está morrendo. E aquele amigo de Sundar Singh disse: não, se nós pararmos aqui, nós três vamos morrer. Aquele homem provavelmente já esteja morto, mas nós vamos morrer também. Então eu vou continuar. E Sundar Singh disse: não, eu não vou continuar. Eu vou descer esse despenhadeiro e vou pegar aquele homem. O amigo dele disse: eu não irei com você descer esse despenhadeiro para apanhar este homem. Eu vou seguir no meu caminho. E ele continuou. Queridos, Sundar Singh desceu o despenhadeiro, pegou aquele homem que estava coberto pela neve, colocou sobre os ombros e com muita dificuldade e muito esforço físico, ele conseguiu subir novamente o despenhadeiro. E agora ele já estava suando de tanto esforço. E agora ele estava caminhando com mais dificuldade sobre a neve, caminhando e levando aquele peso nos seus ombros. Até que mais para frente um pouco, ele encontrou outro corpo caído na neve. Ele observou que era o seu amigo de viagem que estava ali caído na neve e já estava morto. Queridos, o amigo de Sundar Singh, querendo salvar a própria vida, morreu. Mas Sundar Singh, ele não pensou em salvar a sua própria vida. Ele pensou em salvar a vida daquele homem que estava caído no despenhadeiro. E salvando aquela vida, o próprio Sundar Singh se salvou. Queridos, é salvando que nós somos salvos. Esse foi o ministério de Jesus, salvar. Esta é a missão que Jesus Cristo deu para você e para mim. Certa vez perguntaram para Sundar Singh: qual é a tarefa mais difícil da vida? E Sundar Singh respondeu: a tarefa mais difícil da vida, ele disse, é não ter nenhum fardo para carregar. Queridos, pense um pouco. A maravilha do serviço abnegado é que ele também ajuda os que servem. Salvando os outros, nós somos salvos. Aleluia! Na parte de terça-feira, Jesus cura. Jesus curou no passado e Jesus cura hoje. Eu creio piamente nisso, queridos. Com muitas pessoas, eu tenho lido Tiago capítulo 5. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 5. Eu já li esse texto para muitos enfermos. E aqui em Tiago capítulo 5, nos versos 13 em diante, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Queridos, eu carrego comigo, aqui na minha Bíblia, o meu vidrinho com o azeite. Ele está vazio, porque eu já usei bastante esta semana. Queridos, a Bíblia diz que está alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Ore sobre o doente, colocando a mão sobre o doente, ungindo-o com o azeite. E o que vai acontecer? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Eu creio nisto. É Deus que está falando. E o verso 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia faz uma relação entre a doença e o pecado, a cura e a confissão dos pecados. Assim como as doenças estão relacionadas com os pecados que nós cometemos, assim também a cura está relacionada com a confissão dos nossos pecados e o perdão que nós recebemos de Jesus. É isso que nós estamos lendo aqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Para que nós tenhamos cura física, cura da nossa alma, cura psicológica. Nós temos que realmente confessar, pedir perdão para Deus e pedirmos também perdão para o nosso próximo, a quem nós ofendemos, e orarmos uns pelos outros, e nós seremos sarados. É Jesus quem está falando. Eu quero ler para vocês o que está neste livro, Ciência do Bom Viver. Ciência do Bom Viver, na página 113. Aqui nós lemos: todo o poder comunicador de vida tem em Deus sua origem. Quando alguém se restabelece de uma enfermidade, é Deus que o restaura.
Doença, sofrimento e morte são obra de um poder antagônico. Satanás é o destruidor, Deus é o restaurador. A doença tem a ver com Satanás, com o pecado. Mas a cura, a restauração, tem a ver com Deus, o restaurador. As palavras dirigidas a Israel verificam-se hoje naqueles que recuperam a saúde do corpo e da alma. Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15 e o verso 26. Agora você pode estar pensando: não, com Jesus era assim, mas comigo não pode funcionar desta forma. Por que não? Se o Espírito que agia em Cristo, o Espírito Santo, também age em você e em mim. Aqui neste livro ainda, Ciência do Bom Viver, na página 122, nós lemos: o mesmo poder exercido por Cristo, enquanto andava visivelmente entre os homens, acha-se em sua palavra. O poder que estava em Cristo está presente na sua palavra. Era por sua palavra que Jesus curava a moléstia e expulsava os demônios. É por sua palavra que ele acalmava o mar e ressuscitava os mortos. E o povo dava testemunho de que sua palavra tinha autoridade. Queridos, pela palavra de Jesus e pelo poder que existe no nome de Jesus, você e eu podemos confessar os nossos pecados, para que não haja nada entre nós e Deus que venha impedir a bênção. Confessar os nossos pecados, santificarmos nossa mente e nossas mãos, e então impormos nossas mãos sobre os doentes, em nome de Jesus, ungindo-os com o azeite, para que eles sejam curados, perdoados e salvos. Muitos de nós, apaixonados como somos por Jesus, temos o sonho de irmos até as terras por onde Jesus caminhou. Irmos até Nazaré, até Jerusalém, a Cafarnaum, e andarmos por onde Jesus andou. Mas, queridos, aqui neste livro, Ciência do Bom Viver, na página 106, Deus está falando: não necessitamos ir a Nazaré, ou a Cafarnaum, ou a Betânia, para podermos andar nas pegadas de Jesus. Não. Acharemos os vestígios de Jesus, dos passos de Jesus, junto ao leito dos enfermos, nas choças da pobreza, nas regurgitantes avenidas das grandes cidades, e em todo lugar em que há corações humanos necessitados de consolação, aí você encontra Jesus. Temos de alimentar o faminto, vestir o nu, confortar o aflito e o sofredor. Isto é andar nas pegadas de Jesus. Jesus ainda passa hoje por nossas ruas sem ser visto. Vem aos nossos lares com mensagem de misericórdia. Jesus acompanha todos quantos estão buscando ministrar em seu nome, no nome poderoso e santo de Jesus, a fim de com ele cooperar. Jesus se acha entre nós para curar e abençoar, se nós o recebermos. Jesus cura, ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo, ele não muda. E o Espírito Santo quer revestir você e a mim do mesmo poder para cumprirmos com a missão do nosso amado Jesus. Na parte de quarta-feira, purificando o templo. Jesus purificou o templo 2 vezes. A primeira vez que Jesus purificou o templo foi já no início do seu ministério. Ele foi batizado no ano 27 e já no ano 28, bem no início do seu ministério, ele fez a primeira purificação do templo. E essa primeira purificação do templo foi relatada somente por João. João capítulo 2, versos 13 a 16. Esta foi a primeira purificação do templo. Mas, queridos, a segunda purificação do templo, ela é relatada por Mateus, por Marcos e por Lucas. Na primeira e na segunda purificação do templo, Jesus Cristo teve o mesmo comportamento. A diferença entre o relato da primeira purificação e a segunda é que João, na primeira purificação do templo, menciona que Jesus Cristo pegou um chicote e com o chicote espantou as pessoas, os vendilhões e os comerciantes que ali estavam. Porém, em ambas as purificações do templo, a divindade de Jesus irradiou através da sua humanidade. A divindade de Jesus que ele nunca perdeu. Ele nunca perdeu a divindade, mas a divindade de Cristo estava coberta pela sua humanidade. Ela não aparecia. Mas o livro desejado de todas as nações,
Neste livro Desejado de Todas as Nações, a serva de Deus Ellen White fala pelo menos de 12 vezes em que a divindade de Cristo irradiou através da sua humanidade. E tanto na primeira purificação do templo como na segunda, a divindade de Cristo irradiou. Convido você para ouvir a descrição que a serva de Deus faz neste livro Desejado de Todas as Nações, na página 564. Aqui ela está descrevendo a segunda purificação do templo. Novamente, o penetrante olhar de Jesus percorreu o profanado pátio do templo. Todos os olhares estavam voltados para ele. Sacerdotes e principais, fariseus e gentios olhavam com surpresa e respeito para aquele que se achava diante deles com a majestade do Rei do céu. A divindade irrompeu da humanidade. Estão percebendo? Tanto na primeira descrição como na segunda, a serva de Deus fala que a divindade de Jesus irradiou, irrompeu da humanidade, revestindo Cristo de uma dignidade e glória que jamais manifestara. Os que se achavam mais próximos dele afastaram-se o mais que lhes permitia a multidão. Todos os sons cessaram. Parecia insuportável o profundo silêncio. Cristo falou com um poder que dominou o povo como uma forte tempestade. Cristo disse, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Sua voz soou como trombeta através do templo. O desagrado da sua fisionomia assemelhava-se a um fogo consumidor. Com autoridade, ordenou, tirai daqui estes. 3 anos antes, os dirigentes do templo haviam se envergonhado da sua fuga à ordem de Jesus. E agora ficaram mais aterrorizados ainda e se apressaram em obedecer às ordens de Jesus. Sacerdotes e comerciantes fugiram da presença de Jesus, tangendo adiante o gado. Eles fugiram levando com eles os animais. Depois de algum tempo, os sacerdotes e principais se aventuraram a voltar ao templo. Voltando-se silenciosamente ao templo, ouviram vozes de homens e mulheres e crianças louvando a Deus. Ao entrar, sentiram-se trespassados diante da maravilhosa cena. Viram os enfermos curados, os cegos restaurados à vista, os surdos ouvindo e os coxos saltando de prazer. Jesus lhes curara as enfermidades. Queridos, neste momento em que os sacerdotes e os vendedores fugiram da presença de Jesus Cristo, os pobres, os doentes, os enfermos se achegaram até Jesus Cristo e ele curou a cada um deles. Vemos, portanto, queridos, mesmo na hora da purificação do templo, Jesus Cristo mostrou a sua verdadeira missão para com os pobres, os oprimidos. Agora eu convido você para ler na Bíblia, em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21 e os versos 12 a 16. Esta descrição de Mateus é a segunda purificação do templo. Aqui nós lemos. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Você percebe que depois que Jesus Cristo expulsou os vendedores e os principais dos sacerdotes, o povo pobre e enfermo se aproximou. Por isso diz o verso 14, e foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. E o verso 15, vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Queridos, eles estavam possuídos pelo demônio. Eles não se alegravam com a cura dos enfermos. Eles não se alegraram ao verem Jesus Cristo realizando a obra do Messias. Eles se indignavam. E aqui diz o verso 16, e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Queridos, deste momento em diante, os sacerdotes começaram a tramar novamente a morte de Jesus Cristo.
Quando as pessoas não querem aceitar Jesus como Salvador, você pode fazer milagres, você pode ressuscitar mortos, você pode fazer o que quiser fazer. Eles não vão se converter, eles não querem. E assim aconteceu com esses líderes religiosos, eles não queriam. Quanto mais milagres Jesus fazia, mais irados eles ficavam e mais vontade eles tinham de matar Jesus. Os líderes religiosos daquele tempo viam Jesus Cristo como uma verdadeira ameaça, mas o povo comum e os carentes viam em Jesus Cristo um médico, aquele que cura e aquele que salva, aquele que cumpre a missão do Messias. Queridos, Jesus Cristo ainda tem homens e mulheres que estão buscando purificar o templo. Purificar o templo que é o nosso corpo. Aqueles que adotam na vida a reforma da saúde. Aqueles que comem e bebem para a honra e glória de Deus, adotando os princípios da reforma da saúde, e estão purificando o templo que é o nosso corpo. Mas, queridos, existe uma outra purificação, que é a purificação do templo, da casa de Deus. Hoje, dentro da casa de Deus, precisa também haver uma purificação. Nós precisamos usar o templo para louvar e adorar a Deus. Não é um lugar para se vender, para se comprar, para se negociar. Nós temos que ter noção daquilo que é santo. O ambiente é santo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deve haver reverência na casa de Deus. Muitos entram e saem da igreja como se fosse um lugar comum. Eles não têm noção da presença divina. Brincam, conversam, ficam lendo mensagens no iPhone, ficam brincando com videogames. Queridos, nós não temos noção do que é santo. Santo e tremendo é o nome de Deus. Cale-se toda a terra diante dele. Na parte de quinta-feira, a cruz de Cristo. O símbolo da cruz tem sido motivo de escândalo para muitos. Foi no passado e assim é hoje. Muitas pessoas me escrevem perguntando: pastor, o que o senhor acha de ter uma cruz na igreja? Ou dentro da igreja? Ou na frente da igreja? O que o senhor acha? Isto é idolatria? Queridos, a cruz de Cristo não é idolatria. Nós não adoramos a cruz, nós adoramos Jesus Cristo que morreu na cruz. A cruz se tornou o símbolo do cristianismo. Aqui neste livro, A Cruz de Cristo, escrito pelo autor John Stott, ele diz aqui na página 13: todas as religiões e ideologias têm o seu símbolo visual, que exemplifica um aspecto importante da sua história e das suas crenças. Por exemplo, o budismo tem como símbolo a flor de lótus. E então, o judaísmo tem como símbolo a estrela de Davi. E então, o islamismo tem como símbolo a meia-lua. E então, queridos, as ideologias seculares deste século também têm os seus símbolos. O comunismo tem como símbolo o martelo e a foice. O nazismo tem como símbolo a suástica. E o cristianismo tem como símbolo a cruz. A cruz de nosso Senhor Jesus se tornou um símbolo do cristianismo, porque ali o nosso Senhor foi crucificado. Por isso Paulo diz aqui, a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6, e o verso 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo diz: eu não vou me gloriar em nada. Mas se você quer se gloriar em alguma coisa, glorie-se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 18, aqui diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo está dizendo que a cruz pode parecer escândalo ou loucura para alguns, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. O poder de Deus e o amor de Deus foram revelados na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos Jesus e não a cruz, mas a cruz é o símbolo do cristianismo. Um dos aspectos mais tristes do islamismo é que eles rejeitam a cruz de nosso Senhor Jesus. Um outro fato triste é o que ocorreu na vida de Mahatma Gandhi. Gandhi, um dos mais sábios homens da Índia, ele rejeitou a cruz de nosso Senhor Jesus. Gandhi disse o seguinte: eu poderia aceitar Jesus como mártir, uma incorporação do sacrifício e um mestre divino, mas não como o homem mais perfeito que jamais existiu.
Sua morte na cruz foi um grande exemplo para o mundo, mas que ela contivesse algo parecido como uma virtude misteriosa ou miraculosa, meu coração não poderia aceitar. Ele nunca aceitou que a salvação vem do Cristo, Cristo crucificado, do sangue ali derramado. Isto Mahatma Gandhi nunca aceitou. Queridos, outro personagem que nos dá tristeza é a história de Friedrich Nietzsche. Nietzsche morreu em 1900. Nietzsche condenava o cristianismo por ser uma simpatia ativa pelo mal constituído e fraco. Nietzsche, admirando os escritos de Charles Darwin sobre a sobrevivência do mais apto, ele desprezava todas as formas de fraqueza e, em seu lugar, sonhava com a emergência de um super-homem e uma raça governante audaz. Para Nietzsche, a depravação significava decadência, e nada era mais decadente do que o cristianismo, dizia ele, que tem tomado partido de tudo que é fraco, tudo que é baixo, tudo que é mal constituído. Ele condenava o cristianismo por ser a religião da misericórdia. Ele dizia que o cristianismo preserva o que está maduro para a destruição, e desta forma distorce a lei da evolução. Nietzsche reservou a mais amarga acusação contra Deus, dizendo que Deus é o Deus dos enfermos, Deus como aranha, Deus como espírito, e ao Messias cristão, a quem rejeitou com desprezo, ele disse: esse é o Deus sobre a cruz. Ele rejeitou o cristianismo por ser uma religião dos fracos e porque Jesus Cristo morreu sobre a cruz. Mas a cruz de Cristo é a nossa salvação. A cruz de Cristo apareceu na profecia de Isaías 53. 700 anos antes de Cristo nascer, foi feita esta profecia. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 53. Aqui em Isaías 53 está a profecia mais linda sobre o ministério e a missão de nosso Senhor Jesus. Aqui nós lemos, Isaías 53, versos 1 em diante. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo. Falando de Jesus. Porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Aqui está a profecia dizendo que o Messias viria sem beleza, sem formosura, sem chamar a atenção pela beleza física, como se fosse uma raiz de uma terra seca, sem parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E o verso 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens. E assim se cumpriu em Jesus. Ele foi desprezado pelos religiosos, pelos líderes da nação e depois pelo povo que dizia: crucifica-o, crucifica-o. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. E o verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus morreu sem pecado. Ele morreu pelo seu e pelo meu pecado. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A paz que hoje você tem, a paz que hoje você desfruta em Jesus Cristo foi comprada com o sangue dele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, quando vocês estiverem doentes, quando vocês estiverem sofrendo, leiam este texto. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não está dizendo pelas suas pisaduras nós seremos talvez sarados. Não, queridos. Deus promete a cura para você através do sangue de Jesus Cristo. Amém? Confie nisso. E o verso 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Jesus nunca morreria, porque ele nunca pecou, e só quem tem pecado é que morre. Mas Jesus morreu porque ele assumiu, de fato, os nossos pecados. Sim, ele se fez pecado na cruz. E o verso 7 diz: ele foi oprimido,
mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E aqui diz o verso 8, e da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porque José de Arimateia cedeu o seu túmulo para Jesus Cristo. Por isso diz aqui, com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele nunca pecou. E o verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ou seja, Deus o Pai consentiu com a morte do Filho. Por 3 vezes Jesus pediu, Pai, se possível, passa de mim este cálice. E o Pai disse, não, filho, eu não posso passar de você este cálice. Você tem que beber o cálice da morte. Nós temos que salvar o mundo. Queridos, louvado seja Deus, porque o Pai deu o Filho para morrer por nós. Por isso, diz a Bíblia, todavia ao Senhor, ou seja, ao Pai, agradou moê-lo fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Louvado seja Deus! Após a ressurreição de Jesus Cristo, ele subiu ao céu, e ele está vendo milhares e milhares de homens e mulheres no mundo todo sendo convertidos, resgatados, comprados com o seu sangue, e isso traz alegria para o coração de Jesus Cristo. Por isso a profecia diz, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. A sua entrega a Jesus Cristo traz alegria para o coração de Jesus. Esta é a recompensa, amor com amor se paga. E o verso 12, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Ele morreu entre 2 ladrões, contado como se fosse um ladrão também. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Jesus está vivo. Louvado seja Deus. No santuário do céu, ele intercede por você. Não existe outro mediador, só Jesus. Queridos, a profecia de Isaías 53 é uma das dezenas e centenas de profecias que existem na Bíblia. Nós diríamos que 30% da Bíblia ela é formada de profecias. A profecia faz da Bíblia um livro diferente de todos os outros livros chamados de sagrados. Por exemplo, o livro sagrado do budismo, o livro sagrado do hinduísmo, o livro sagrado do islamismo, nenhum deles possui profecias. Mas a Bíblia tem cerca de 30% de profecias. Profecias que mostram que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, é de origem divina. Quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por dinheiro. Não foi Pilatos por temor. Não foram os judeus por inveja. Mas foi o Pai por amor. Queridos, Jesus morreu não porque Judas o traiu, não porque Pilatos o condenou, mas Jesus morreu porque o Pai o deu para morrer e ele aceitou morrer por nós. Queridos, no nível humano, Judas entregou Jesus aos sacerdotes, os quais entregaram Jesus para Pilatos, e Pilatos então entregou para os soldados que o crucificaram na cruz. Isto é no nível humano. Mas no nível divino, o Pai entregou Jesus e ele, Jesus, entregou a si mesmo para morrer por nós. Bendito e louvado seja Deus. Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu e ele disse, eu voltarei. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Jesus virá em breve. Alegre-se com esta bendita esperança, com esta bendita promessa. Por isso Deus fala, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Fique com a bênção e a paz de meu Senhor Jesus Cristo. É a minha oração. Amém.